E aí, pessoal, conectados? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Ciborgues da Indústria. Meu nome é Marcel e hoje eu estou aqui com um convidado que é o Alexandre Erhard, sócio da NEL, cofundador, meu amigo. E aí, Xande, tudo bem? Tudo certo. Prazer estar aqui mais uma vez para essa conversa aí sobre um tema tão interessante. Legal. Então, pessoal, hoje o tema é uma coisa que está bem em vigor agora no momento, que é a volatilidade do mercado, a volatilidade da indústria e o risco de um apagão na indústria brasileira, que é o que vem se levantando e se percebendo em alguns dos casos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos disso, as causas e principalmente em como reagir, como trabalhar com esse cenário. E aí, Xande, bora lá? Bora lá! Então, 2020 não tá para brincadeira, né? Então, quem diria aí que depois de uma pandemia, a gente imaginaria que a gente estaria vendo algumas coisas como nós estamos observando agora. A gente tem tido contato com algumas empresas e estamos observando que tem diversos setores e segmentos aí de materiais que estão com uma demanda significativa. A gente tem relatos aí de empresas que a gente conhece, até de alguns de nossos clientes, que estão inclusive interrompendo já o recebimento de pedidos, tanto por uma questão de excesso de demanda, quanto até mesmo por problemas graves aí de abastecimento de matérias-primas. Então a gente tem observado, por exemplo, a indústria de algodão, que tem, inclusive com esse aumento do dólar, acaba muitas vezes dando preferência para exportar os materiais e tem gerado algumas dificuldades de abastecimento aí na indústria têxtil, tanto a nível de algodão, quanto a gente tem ouvido também mais dificuldades de abastecimento de fios, ou pelo menos aumento grande nos preços de alguns insumos importantes aí na matéria-prima de tecidos. A indústria de plástico também, a gente tem ouvido relatos aí de dificuldade de abastecimento. Aço, tudo que são materiais de construção, materiais básicos, tem tido dificuldades no fornecimento aí, e a gente entende que se isso continuar, a gente vai ver não só um reflexo aí no aumento de inflação, como a gente está vendo já nos índices inflacionários recentes aí disparando, quanto um possível apagão mesmo da indústria, que pode acabar sendo ocasionado em virtude dessas dificuldades de abastecimento. Então, uma primeira questão que a gente gostaria de abordar é em relação ao sistema de planejamento. Talvez até numa abordagem um pouco mais voltada para planejamento de médio e longo prazo, no que seria em relação aos sistemas que a gente trabalha, o AP, o Advanced Planning, dentro da categoria do EPS. Marcel, pelo que tu tem observado, como é que as empresas estão trabalhando em termos de tecnologia para fazer planejamento mensal aí de vendas e operações, e se elas estão preparadas para trabalhar com um ambiente dinâmico de mudanças repentinas nos fornecimentos? Então, Xande, a gente está vendo um comportamento transitório em relação aí a 10 anos atrás. A gente vê um avanço de tecnologia considerável, pelo menos em transição, mas atualmente a maioria das empresas realmente recorre ao velho e famoso Excel. Então o pessoal faz uso aí de diversas planilhas, às vezes dezenas de planilhas, para confrontar histórico de vendas, previsão, estoques, políticas, disponibilidade de materiais, numa projeção e tudo mais, e fazer os seus planos. Isso normalmente é feito por algumas equipes dentro da área ou de supply ou um PPCP vinculado ao industrial, e muitas vezes, não necessariamente a supply, mas a gente vê isso como um processo que, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma periodicidade mensal, muitas vezes as empresas aquelas que estão no Excel, elas estão fazendo isso, demoram de 4, 5, 6, às vezes 15 dias para fazer esse planejamento, montar um
um plano mestre, né? Ter esse plano de médio e longo prazo e se tiver alguma mudança, eu vou precisar de mais 15 dias para fazer aquela mudança, daí já terminou um mês. Né? Se é fevereiro, não dá, né? Também. E isso para fazer um cenário. Um cenário. Não vamos nem falar aqui sobre a questão de que a importância que seria e o quão relevante tu trabalhar com uma ferramenta onde tu consegue agilizar muito mais esse processo, tu vai ter o teu plano muito mais cedo dentro do mês e tu não precisa fazer um cenário só, né? Tu vai poder fazer variações, muda a estratégia produtiva, coloca mais turno de trabalho, realoca equipes de um setor para o outro, trabalha hora extra, muda os tamanhos de lote, replaneja prioridades, políticas de atendimento, políticas de estoque e muito rapidamente tu faz diversos cenários num dia só e consegue trabalhar com muito mais embasamento, né, para tomada de decisão e direcionar as ações efetivas dentro da empresa, né? O que fica claro é que numa situação como essa, que de uma semana para outra a gente pode receber uma ligação do nosso fornecedor cancelando as compras que estão planejadas, cancelando as chegadas de matéria-prima, se a gente receber essa ligação, a gente vai ter que replanejar toda a nossa produção, né? E daí, hoje, com as ferramentas que a gente consegue fazer essa reação a tempo e a gente vai fazer essa reação, como o Alexandre comentou, num único cenário de reparar aquele nosso plano, ou a gente vai poder simular mais de uma situação, né? Esses são pontos delicados que eu acho que cabe, né, as pessoas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, refletirem, né? Perfeito. Isso me remete também a uma outra questão que é bem comum a gente ver acontecendo nas empresas, que é planejar matérias-primas com base nas médias de consumo. E aí como é que fica, né, num cenário em que há meses atrás tu tinha um mix de produção e aí agora o mix mudou completamente, os volumes se alteraram e tu continua comprando a tua matéria-prima com base na média dos últimos meses do consumo da matéria-prima, né? Isso a gente entra numa grave falha, até de conceito, né? Onde a forma adequada de planejar matérias-primas é identificando a demanda independente, né? Que é o novo mix da venda, e fazendo a explosão dessa demanda independente em cima das políticas de estoque, dos estoques disponíveis atuais, para chegar na necessidade de matéria-prima, a partir daquilo que tem de demanda prevista, daquilo que tem de demanda firme, e não olhando o histórico, né, de consumo dos materiais. E para isso, de novo, a gente remete à questão de que, às vezes, só com planilhas, a pessoa faz o que é possível, né? No entanto, isso eu acho que não condiz mais com o cenário de o que é o modelo ideal de sistema de planejamento para 2020, muito menos 2021 em diante, né? Fica meio que numa lógica assim, eu sempre me virei assim, então vou me virando, assim, né? E, bom, quem assina o cheque muitas vezes também pensa assim, o pessoal está se virando assim, né? Então, ninguém morreu por causa disso, né? Mas, pô, cara, olha o ano que a gente está, né? Tem tecnologias aí com mais de 30 anos que já nos ajudam a solucionar esses problemas, né? Então, realmente, a gente chegou num ponto assim que não dá mais, né? A gente precisa tomar uma ação mais robusta, né, em relação a esse planejamento, né? E tem algumas oportunidades interessantes também, inclusive para um momentos desafiadores como esse, que seria a gente pensar, inclusive, usar a inteligência do sistema para fazer regras robustas de consumo de materiais, né? Por exemplo, o teu sistema de planejamento hoje, ele consegue enxergar matérias-primas alternativas, né? Não só isso, mas até mesmo a gente consegue configurar diferentes estratégias de consumo, regras de consumo de materiais para fazer alocação de materiais inteligente. Por exemplo, agora não tem matéria-prima para todo mundo. Eu deveria atender só os primeiros produtos, aqueles, e repor eles no estoque, ou deveria reduzir um pouquinho os lotes e produzir mais produtos, mas em menor quantidade, né? E qual é a diferença desses cenários? Onde eu vou ter um pouco mais de ruptura ou onde eu vou ter um portfólio um pouco mais completo, mas com menores volumes,
né? A gente enxergar, inclusive, o impacto financeiro que isso vai gerar a partir de um DRE, o que é o próprio conexão que vai ter isso com o fluxo de caixa, né? Tantas visões interessantes, prospectivas, que a gente consegue ter a partir de uma ferramenta mais integrada, ou não digo só em termos de ferramenta do software em si, mas todo um processo amarrado, integrado, para buscar essas informações de forma centralizada e ter uma lógica explorando todas essas diferentes estratégias, né? Perfeito, perfeito. E assim, a gente está falando de uma realidade nova que ela está sendo impactada no nível do fornecimento, né? Muitas vezes, né, das nossas matérias-primas para a gente se coordenar, mas também no nível da demanda, né? Então, às vezes, a visibilidade, aquela que a gente tinha antes de demanda, que o pessoal pedia com antecedência, né, que se tinha já todo um planejamento, não existe mais, né? A gente já falou com alguns clientes que a visibilidade de carteira que eles tinham era de 30 dias e passou para 10, né? Porque o pessoal tá pedindo mais sob demanda mesmo, em função de uma determinada realidade, né? Então, é importante também essa questão de como reagir à demanda, né? Não sei se você quer comentar um pouquinho de pontos críticos, né? De impactos dessas mudanças na demanda, assim, também no planejamento e na programação também, né? Claro, esses momentos de instabilidade de demanda, né? Eles até tornam mais relevantes casos, por exemplo, como o fura-fila, o cliente ligando para repriorizar o seu pedido, consegue me antecipar. Como é que uma pessoa responde se consegue antecipar uma entrega de um pedido sem ter um sistema que consiga mostrar todos os outros pedidos que podem ser impactados por aquilo? A capacidade é finita. No momento que a gente puxou a gente precisa enxergar o impacto que eu vou ter nos outros. Pode ser que a resposta seja sim, consigo, mas simplesmente aceitar sem enxergar o impacto que aquilo vai ter, ainda mais no momento em que a demanda pode estar um pouco mais instável também nesse sentido, é uma forma que eu acho que não condiz com o modelo do que se espera aí de uma indústria para 2020, né? E em termos de sistema e de relacionamento com o cliente também, né? Pegando aqui alguns casos também por mais uma discussão um pouco mais make to order, né? De empresas que atendem contrapedido, né? Ter essa análise assim sobre o impacto que vai ter em todas as etapas ali da sua cadeia de suprimentos por uma avaliação como essa. Não, com certeza, com certeza. E querendo ou não, a gente está falando de um cenário cada vez com produtos mais diversificados aí, né? Tanto com customização em massa, mas realmente um crescimento de volume de SKUs que as empresas têm, né? E como que a gente enxerga a mudança desse padrão no consumo da nossa capacidade produtiva e reage rapidamente a mudanças que se tenha nesse cenário de demanda, né? E até nesse ponto eu queria trazer alguns exemplos aqui. A gente vê muitas indústrias que tiveram uma mudança no perfil do mix de produtos, né, que produz. Então, uma indústria que não vendia nada de um determinado produto pode agora vender muito e um outro ao contrário, né? E daí esses produtos eles consomem de uma maneira diferente a nossa capacidade produtiva, né? Como que a gente pode reagir rapidamente a isso, né? É difícil, né? Com certeza. Acho que nesses momentos de maior variações, incertezas, né, e anomalias é que vão ficar mais claro aquelas simplificações que a gente fazia de trabalhar com médias, né? Que as médias agora estão mais distorcidas do que nunca, né? E até mesmo questões relacionadas ao próprio ambiente produtivo, né? Imagina as diferenças que nós estamos tendo em relação a perfis de absenteísmo, né? De mão de obra, de pessoas tendo que ser repostas e cargos aí com todo esse desafio que a gente está tendo aí para o andamento das empresas, né?
Então, um dimensionamento, tu ter dentro do teu sistema a capacidade de pegar todo esse ambiente de demandas variando significativamente, instabilidade aqui na parte de fornecimento e tu conseguir gerir tua fábrica para atender também esses desafios até econômicos que estão sendo impostos, né? Em virtude de desafios aí para as empresas se manterem de pé e tudo mais, fazendo um dimensionamento, inclusive, da mão de obra que vai ser necessária, tu vai reduzir turno, como é que tu vai trabalhar com o teu próprio espaço físico, tendo que ter alterações significativas, talvez tu não comporte mais full, né, a tua equipe como tu tinha antes, com quantas pessoas tu precisa trabalhar para atender um determinado volume, num determinado mix de produção que tu não tem média para se basear no passado, né? Então isso tudo eu acho que está trazendo ainda mais relevância e as pessoas estão enxergando isso, a gente tem observado, para buscar ferramentas que estejam à altura do tamanho do desafio que nós temos aí, né? Com certeza. A gente vê muitos casos de empresas que precisaram, né, por questões normativas, criar distanciamentos dentro dos postos operacionais que mudaram a produtividade mesmo, né, da empresa, de um processo. Daí assim, seja por uma questão de uma mudança de processo assim, né, ou seja por uma questão de absenteísmo, né, que faz com que a gente tenha mais restrições. Como que a gente enxerga, né, os impactos disso na nossa previsão de produção, né, do que a gente vai realmente poder prometer para o mercado, né, entregar, né? Então, são pontos aí bem delicados e que até então, né, como não se mexia muito nisso, estava adormecido, não era um problema que vinha à tona, né? E agora passa a vir mais, né? Sim, sim. E sabe que tem uma coisa interessante, até um pouco antes dessa situação toda, a gente já vinha tido muitas empresas nos procurando para ajudar a dar um apoio não só no processo de S&OP, né, de planejamento de vendas e operações num ciclo mensal, mas também dar apoio ao processo de S&OE, né, que seria uma atualização, o que os clientes vêm nos indagando eu preciso ter uma atualização não só mensal, eu quero chegar no meio do mês e identificar que a demanda mudou, o fornecimento mudou, alguns pedidos estão entrando muito mais forte do que eu tinha previsto, outras linhas de produto não vendeu tanto, então eu posso recalibrar. A produção não produziu no ritmo que estava sendo esperado. Como é que eu dou um F5 nisso tudo e recalculo, né? Isso é só mais uma amostra de que essa necessidade já era latente e tudo isso que a gente tem observado só torna ainda mais relevante, né? Tu ter isso tudo a partir de uma ferramenta integrada de planejamento, né? Onde tu consiga ter essas informações sem ter, dependendo de muitas planilhas de manutenção manual, né? Pelos programadores, e conseguir ter esse modelo mais integrado de planejamento, né? Dando conexão com áreas de manutenção, de suprimentos, financeiro, né? E cada vez mais conectada, né, com as diferentes elos importantes nesse modelo, né? Bom, eu acho que de uma maneira geral a gente levantou um pouco do panorama, né, de dificuldades que a gente vem encontrar e variáveis que a gente tem que considerar, né? A gente falou um pouco aqui de variáveis tanto de fornecimento, né, matéria-prima, componentes, quanto variáveis de capacidade, absenteísmo, né, restrições sanitárias, né, e mudanças nos processos, quanto também mudanças na demanda, né, no perfil dessa demanda, né, e da incerteza que a gente tem sobre ela, né, e sobre todos esses 3 pontos aí, né. Eu acho que o panorama está aí, é uma realidade, né, mas eu acho que não é a primeira vez que a gente passa por um cenário assim de incerteza, né, Alexandre? Não sei se você quer comentar um pouquinho aí sobre esse histórico, esse panorama. Justamente, a nossa intenção aqui não é criar alarde, né? E sim compartilhar uma situação que a gente tem observado com alguns dos nossos clientes e empresas aí que a gente tem conversado.
Mas também identificar assim, ok, depois apagado este incêndio, né, foi resolvido esse problema, o Brasil não é para amadores, né? O Brasil é um lugar bastante dinâmico, então a gente sabe que outras crises, outros desafios podem acontecer. A gente pode ter aí uma nova greve dos caminhoneiros, novas situações e o mais importante, a gente está com as ferramentas certas, os processos preparados, as pessoas preparadas de fato, né, para esses ambientes mais dinâmicos, que é justamente nesses momentos em que faz mais diferença aqueles que estão com ferramentas robustas, com um processo bem estruturado, com a equipe bem engajada para ter um planejamento que dê resposta a todo esse desafio mais dinâmico que a gente deve ter por aí, né? Não, perfeito, perfeito. De uma maneira geral, a gente pode dizer que, assim, existe uma tendência aí, né, seguindo uma lógica de entropia, de cada vez mais caos e variáveis e mudanças e incertezas, e a gente precisa conseguir responder nesse passo, né? E a gente tem tecnologia atualmente no mundo, a humanidade já está bem preparada para isso. A indústria só, às vezes, ela tende a sempre consumir a tecnologia num passo atrás do que a gente bota no nosso bolso aqui, né, no celular e em outras tecnologias, mas é interessante que a gente abra o olho e pense nisso daí, né, para esses futuros casos também. Mas é isso, pessoal, a gente deixou nossa mensagem aqui, um pouco do panorama, e a gente vai se encontrar numa próxima. Deixamos aqui um pedido aí para você dar o like, se inscrever no canal, ligar o sininho, ficar de olho nos novos vídeos, novos lançamentos que a gente tem aqui no Ciborgues da Indústria, compartilhar com todo mundo que você acha que se interesse, que está, né, também preocupado com essa situação e que quer cuidar, né, desse planejamento, e a gente se vê numa próxima, ok? Valeu! Até mais!